Se seu time já foi rebaixado alguma vez, você sabe o quanto este fato pode ser traumatizante. Porém, uma queda não é algo incomum no Brasil. Entre os grandes da Série A, por exemplo, apenas Flamengo e São Paulo nunca foram rebaixados de divisão. Agora, bem pior que ser rebaixado é cair no ano do centenário, o aniversário mais importante da história de um clube. Por isso, hoje, no Tradições FC, eu vou te mostrar 13 times que foram rebaixados em pleno centenário. Vamos começar pelos campeonatos estaduais. Em 2004, o Bangu Atlético Clube completou 100 anos de fundação. Mas você lembra desta equipe? Então, o Bangu já foi um dos principais clubes do Rio de Janeiro. Nos bons tempos, ele conquistou 2 campeonatos carioca, além de um torneio Rio-São Paulo, e em 1985 chegou a ser vice-campeão brasileiro. Criado lá no ano de 1904, o Alvirrubro disputou o Carioca de 2004 ao lado de outras 11 equipes. O Bangu fez uma campanha lamentável. No primeiro turno, a Taça Guanabara, eles ficaram na penúltima posição com apenas 1 vitória e 4 derrotas. No segundo turno, a Taça Rio, o clube fez ainda pior. Ficou na lanterna e sem nenhuma vitória sequer. No geral, foram 11 jogos disputados, com 1 vitória, 2 empates e 8 derrotas. Esta é a cidade de Santa Cruz do Sul, um município no centro do estado do Rio Grande do Sul. Aqui fica o Futebol Clube Santa Cruz. Este Santa Cruz foi fundado em 1913, um ano antes do que o Santa famoso de Pernambuco. O clube gaúcho teve um certo destaque em 2012, quando um célebre torcedor da equipe ficou conhecido como Torcedor Solitário. Isso porque ele foi o único torcedor do Santa Cruz presente em uma partida contra o Grêmio pelo campeonato estadual. 8 anos se passaram, e em 2020 este mesmo torcedor solitário se tornou presidente do clube. Enfim, um ano depois do caso do torcedor solitário, em 2013, o Santa Cruz chegou ao seu centenário, mas o desempenho da equipe do interior não foi muito bem como planejado. Em 15 jogos do Campeonato Gaúcho, o Galo venceu 5, empatou 1 e perdeu 9 vezes. Assim, o clube alvinegro de Santa Cruz do Sul acabou rebaixado na 14ª posição entre 16 equipes do estadual. Também no ano de 2013, lá em Vitória, a capital do Espírito Santo, o Rio Branco Atlético Clube, principal equipe do estado, passou por situação parecida. O Capa Preta foi fundado em 1913 e com 38 títulos capixabas, ele é o maior campeão estadual. Porém, nada disso impediu que em 2013, em pleno centenário, a equipe do Espírito Santo tivesse um campeonato estadual decepcionante. Aquele capixaba contou com 10 equipes, que jogaram em turno e retorno. Assim, o Rio Branco fez 18 partidas, em que venceu apenas 4, empatou 3 e perdeu 11 vezes. Uma vice-lanterna no campeonato estadual custou o rebaixamento do maior time da região, e é claro, no seu aniversário de 100 anos. Do Espírito Santo, vamos para Uberlândia, uma grande cidade no Triângulo Mineiro, e também a casa do Uberlândia Esporte Clube, uma equipe que hoje está na Série D e que talvez você não conheça muito bem. Porém, este clube é antigo, foi fundado em 1922 e teve um certo sucesso lá por volta dos anos 80. Em 84, por exemplo, o Esmeraldino Mineiro conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B. Bem, em 2022, o Uberlândia chegou ao seu centenário e também disputava o campeonato estadual da primeira divisão. O Mineiro daquele ano contou com 12 equipes participantes e dos 11 jogos que o Verdão realizou, ele venceu 2, empatou 3 e perdeu 6 vezes. Agora, partindo para os campeonatos nacionais, vou iniciar pela Série C de 2011. Série C que contou com alguns times bem tradicionais, como o Fortaleza, o Paysandu, o América de Natal, o Joinville e muitos outros. Um destes outros fica na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Obviamente, eu me refiro ao Brasil de Pelotas, oficialmente chamado de Grêmio Esportivo Brasil. Esta equipe foi a primeira campeã gaúcha lá no ano de 1919.
2019. E apesar do pouco sucesso no futebol estadual, em torneios nacionais o Brasil de Pelotas é um assíduo frequentador. No ano de 1985, por exemplo, o Brasil chegou a ficar na terceira posição do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Na época, os gaúchos foram eliminados na semifinal pelo Bangu do Rio de Janeiro. O Brasil de Pelotas foi fundado em 1911 e em seu centenário, no ano de 2011, ele disputava o Brasileiro da Série C. Aquela edição da terceira divisão contou com 20 clubes e 2 fases. O Chavante não conseguiu passar nem da primeira. No grupo D, a equipe ficou ao lado de outros 5 clubes e em 8 rodadas eles venceram apenas 2 jogos, empataram outros 2 e perderam 4. Na tabela geral do campeonato, o Brasil terminou na penúltima posição. No ano seguinte, em 2012, foi a vez de um time de Juiz de Fora, esta cidade no sudeste de Minas Gerais, passar pelo mesmo drama do centenário. O Tupi Futebol Clube é uma equipe que foi fundada em 1912 e que em 2011 tinha acabado de conquistar o Campeonato Brasileiro da Série D. Pois bem, este título lhe deu o direito de participar da Série C de 2012, justamente o ano do seu centenário. O Galo Carijó ficou no grupo B e também não conseguiu passar da primeira fase. Neste caso, foram 18 jogos em turno e retorno. Foram 3 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Na tabela geral, os mineiros caíram na 20ª e última colocação. Quem também passou vergonha em 2012 foi o CRB de Alagoas, mas neste caso, o clube da capital Maceió participou do Brasileiro da Série B. O Clube de Regatas Brasil é de setembro de 1912 e é um dos principais times do Nordeste, com 34 campeonatos alagoanos, além de boas campanhas em outras competições. Mas o Galo da Pajuçara é tradicional mesmo na Série B. Com 34 participações, o CRB é quem mais jogou a segunda divisão nacional. No seu centenário em 2012, mais uma vez o Galo esteve na B, porém nada saiu como planejado. O clube alvirrubro chegou a ficar 11 jogos sem vencer e nas 38 rodadas venceu apenas 12 vezes, empatou outras 6 e sofreu 20 derrotas. O CRB somou 42 pontos e por 1 ponto de diferença caiu na 17ª posição. Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, temos o ABC Futebol Clube, uma equipe fundada em 1915. O mais querido é conhecido como o maior campeão do mundo de uma mesma competição. Isto porque eles venceram 57 campeonatos estaduais. O ABC também tem um brasileiro da Série C em 2010. Enfim, 2015 foi o ano do seu centenário, mas a equipe não teve um bom aniversário. Logo no começo, pelo campeonato estadual, o título foi perdido justamente para o seu arquirrival América. E por fim, no Brasileirão da Série B, o péssimo desempenho continuou. Em 38 jogos, o ABC venceu somente 6, empatou 14 e perdeu 18. O alvinegro chegou a ficar 19 partidas consecutivas sem vitória. E é claro que não teve jeito. Um 18º lugar e 32 pontos conquistados custaram o rebaixamento no aniversário de 100 anos do ABC. No ano de 2021, 2 clubes entraram nesta lista. Um deles foi o Oeste Futebol Clube, equipe da cidade de Barueri. O Rubrão foi fundado no ano de 1921 e a sua grande conquista foi o Campeonato Brasileiro da Série C de 2012. Agora, um detalhe importante sobre este caso é que esta Série B, na verdade, começou em 2020, mas por causa da pandemia, o seu término aconteceu apenas em 2021, justamente o ano em que estes 2 clubes completaram 100 anos. Muito bem, os paulistas não deram nem pro cheiro. Foram os piores entre os 20 clubes da Série B, somando apenas 7 vitórias, 8 empates e impressionante 23 derrotas. A queda do time de Barueri foi no 20º lugar, a lanterna da Série B. A outra equipe que também participou deste campeonato foi o Figueirense. Além de ter conquistado 18 títulos estaduais, o clube da capital catarinense, Florianópolis, já viveu grandes momentos no cenário nacional. Até alguns anos atrás, eles disputavam corriqueiramente a primeira divisão, e em 2007 chegaram até uma final de Copa do Brasil. Na época, o título foi perdido na decisão para o Fluminense. Porém, nos últimos tempos, o Figueirense viveu uma grande decadência, e em 2007
2021 chegou ao seu centenário disputando a Série B, mas como já não vinha bem, aquele aniversário foi um pesadelo. Naquela Série B que começou em 2020 e terminou em 2021, o Figueira em 38 rodadas teve apenas 9 vitórias, empatou 12 vezes e sofreu 17 derrotas. Assim, o Furacão do Estreito caiu na 17ª posição, uma queda que foi só o começo do declínio que ainda viria pela frente. Agora, lá em São Luís, capital do estado do Maranhão, o Sampaio Correia Futebol Clube é o maior time local e um dos principais do Nordeste. O Sampaio conquistou 37 campeonatos estaduais, além de uma Copa do Nordeste, uma Copa Norte, uma Série D em 2012, uma Série C em 97 e uma Série B em 1972. Um outro grande momento do Bolívia aconteceu recentemente, na Série B de 2022. Aquela edição da segunda divisão contou com Bahia, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, 4 dos maiores times brasileiros. Mesmo assim, o Sampaio quase deixou um deles de fora da Série A. O time maranhense terminou a competição na 5ª posição, a apenas 4 pontos do acesso. No ano seguinte, em 2023, a equipe de São Luís tinha grandes expectativas, pois além da última grande temporada na Série B, este era o ano do seu centenário. Porém, a festa não saiu como planejado. Na verdade, deu tudo errado. Ainda no estadual, eles caíram já na semifinal, e para piorar foi para o seu arquirrival Motoclube. Na Copa do Nordeste, saíram ainda na fase de grupos. Na Copa do Brasil, outra queda na primeira fase, agora para o Maringá. E por fim, na Série B daquele ano, adivinhem, em 38 jogos o tricolor venceu apenas 8, empatou 15 e perdeu outros 15. Com 39 pontos somados, o Sampaio Correia ficou na 17ª posição e foi rebaixado por apenas 1 ponto de diferença para a Chapecoense. E finalmente chegamos na elite, a Série A. Bem, por aqui, no ano de 2009, o Coritiba viveu esta tragédia do centenário. O Coxa foi criado em outubro de 1909 e ao longo de sua história se tornou um dos times mais tradicionais do país. Lá no Paraná, por exemplo, ele é o maior campeão do estado com 39 troféus. O Verdão também foi o primeiro paranaense a conquistar o Brasileirão da Série A, lá no ano de 1985. Pois bem, voltando ao seu centenário em 2009, o Coxa já começou o ano mal. Apesar de chegar na semifinal da Copa do Brasil daquele ano, pelo estadual eles não conseguiram conquistar o título mais acessível para a equipe e ainda tiveram que ver o Atlético erguer o título. Para completar, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Coritiba lutou quase sempre contra o rebaixamento e nas últimas 3 rodadas não conseguiu sequer vencer uma partida, somando um empate e 2 derrotas. Desempenho este que custou a queda na 17ª posição. Para deixar tudo mais dramático, o jogo do rebaixamento foi contra o Fluminense. Os paranaenses precisavam de uma vitória simples dentro de casa, mas o máximo que conseguiram foi um empate por 1-1. Assim, em pleno Couto Pereira, no aniversário de 100 anos do clube, o Coritiba conseguiu ser rebaixado, para a revolta de sua torcida. E bota revolta nisso. Foi uma das maiores pancadarias do futebol brasileiro. A queda do Coxa, é claro, foi motivo de muita alegria para os rivais atleticanos. Mas como o mundo é redondo e dá voltas, a bola de futebol também é. E em 2024, o destino escolheu o Atlético Paranaense, justamente o arquirrival do Coritiba, como a vítima do drama do centenário. O Furacão é do ano de 1924. E como eu sempre digo nos meus vídeos, esta equipe cresceu bastante nos últimos 30 anos. Em 2001 veio seu primeiro título brasileiro. Em 2018 e 2021 conquistou 2 Copas Sul-Americanas. E em 2019 foi campeão da Copa do Brasil. O Atlético também já conseguiu chegar a 2 finais de Copa Libertadores, mas 2024 reservou outros planos para o centenário rubro-negro. Internacionalmente, o Atlético disputou a Copa Sul-Americana, porém eles caíram nas quartas de finais para o Racing da Argentina. Agora, no Campeonato Brasileiro, o paranaense começou até bem, chegando a liderar a competição em algumas rodadas. No primeiro turno, o Furacão somou 28 pontos e ficou na 8ª posição, bem próximo da zona da Libertadores.
Libertadores. Porém, o retorno rubro-negro foi um verdadeiro desastre. O Furacão fez apenas 14 pontos em 19 jogos. Eles venceram apenas 3, empataram 5 e perderam 11 jogos. E não teve escapatória. Após uma derrota na última rodada de 1-0 para o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, que no início do campeonato ninguém dava como um dos candidatos à queda, conseguiu ser rebaixado em pleno centenário, para a tristeza do seu torcedor e, é claro, para a alegria do torcedor do Coritiba. Então, pessoal, vocês conheciam esses 13 clubes que foram rebaixados no centenário? Se você lembrar de algum outro time que caiu nesta data, pode comentar aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe para um amigo que também gosta de futebol. Um abraço e até a próxima!